Saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Joilson da ADSM Jardim Carla. Estamos aqui mais uma vez para, num momento, trazer uma palavra, breve palavra, aos nossos corações. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Estamos diante de uma palavra. Aqui nós vemos o João, apóstolo, e ali nos finais, no seu encerramento, foi lançado ali na ilha de Patmos, mas ali Deus o visitou e ainda nos deixou esta carta de Apocalipse. E quando nós falamos chaves, e essa mensagem de hoje serão chaves que fecham a porta do céu. Nós lemos que Apocalipse, que pus uma porta diante de ti, mas tem portas que se fecham, que é eu e você que fechamos. Isaías capítulo 22, versículo 22 diz assim: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Esta é uma palavra profética sobre Jesus recebendo todo o domínio. O profeta Isaías, bem antes, 700 e poucos anos, Isaías foi um dos que bem relatou sobre a vinda, a morte de Jesus, de tudo aquilo que ele iria passar. E ele também proferiu que ele seria, que a chave de Davi estaria sobre ele. Então esta é uma palavra profética sobre Jesus recebendo todo o poder. Ele tem todo o poder e domínio. Mateus capítulo 16, versículo 19, nos diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, aqui o próprio Jesus já está tomando posse e ele está confirmando aquilo que ele receberia. Então, ele tem a chave. Então, nós vamos ver aqui 6. Primeiro, pecado. Pecado é uma das coisas ao qual fecham as portas. João capítulo 9, versículo 31 nos diz: Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Nesta passagem estamos diante de um pecador, Jesus, que curou um cego de nascença. E ficou aquela questão: quem pecara, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Mas aqui os fariseus, eles estavam dizendo que, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecador. O pecado impede o fluxo do poder de Deus em nossas vidas. Então, primeiro, pecado fecha a porta do céu. As portas estão abertas, mas o pecado fecha a porta do céu. Segunda coisa, ao qual fecha as portas, é a desobediência. Desobediência também fecha. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós, do versículo, do 1 ao versículo 14, nós vamos ver as bênçãos daqueles os quais eles obedecem, e eles serão bem-aventurados. Aqueles que obedecem ao Senhor, o que eles receberão: benditos serão na terra, benditos serão o teu fruto, bendito tudo aqueles que colocarem as tuas mãos. Mas esses são para o que obedecem. Mas no versículo 15, também ele nos fala da
desobediência, que maldito será todo aquele ao qual não obedece a Deus. Então, desobediência fecha a porta do céu. Terceiro, falta de perdão. Falta de perdão também fecha a porta do céu. Em Marcos capítulo 11, do versículo 24 ao 26, o versículo 26, ele nos frisa bem: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos perdoar, mas cuidado com aquelas pequenas coisas, ressentimentos, mágoa, aquela raiz de amargura, ódio, aquele que diz assim: eu perdoo, mas você lá e eu cá. Cuidado, cuidado. Falta o perdão, a falta de perdão também fecha a porta do céu. A incredulidade também fecha a porta do céu. Mateus, do capítulo 13, do versículo 54 ao 58, e o 58 ele nos diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O Senhor Jesus, ele não foi honrado dentro da sua própria casa. Ele veio para os seus e os seus não o receberam e não o reconheceram. A incredulidade faz fechar as portas do céu. No livro de Números, capítulo 13 e 14, nos fala bem de uma incredulidade daqueles homens, aqueles 12 espias, ao qual receberam ordens de espiar a terra, mas 10 desacreditaram, 10 duvidaram, e esses sofreram pela sua incredulidade. Então, incredulidade também fecha a porta dos céus. A negligência também, ela nos fecha a porta do céu. Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o 30, nós vemos que o Senhor Jesus distribuiu talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Aquele ao qual recebeu 5, granjeou os 5. O que recebera 2, também granjeou. Mas aquele que recebera 1, enterrou. O enterrou, o tornou negligente. Então, a negligência fecha a porta do céu. Deus havia, então, cuidado com os talentos ao qual nós recebemos. E o que faz com que nós também negligenciamos os nossos talentos é a preguiça. Cuidado, a preguiça de não bater na porta. O não bater na porta é não orar, não jejuar, não buscar ao Senhor. Cuidado, porque negligência fecha a porta do céu. E sexto, para que nós encerramos as 6 portas, é a ignorância. Ignorância também tem feito. Então eu não sei qual tem sido a tua situação, qual desses itens o qual você está vendo portas fechadas, mas você tem alguns desses itens ao qual te carregam, ao qual te perseguem. E nessa noite, como servo do Senhor, eu lhe convido para que você deixe essas coisas. A negligências, nós vemos que em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: erreis em não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Negligenciar também, não buscar o conhecimento do Senhor é negligência. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, parte A, diz assim: eis, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
Cuidado, não se destrua por falta do conhecimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para encerrar, nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O desejo do Senhor é este: a porta está aberta, Ele é a porta, Ele abre porta, mas quem fecha sou eu e você. Que nessa noite se desprenda dessas coisas para que a porta permaneça aberta. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Estamos aqui mais uma vez. Saúde a todos na paz, no Senhor Jesus Cristo. Agradecemos primeiramente a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente Deiró de Andrade pela confiança, ao nosso pastor líder regional, né? Nosso pastor Cristiano, e aos homens, a esses talentosos da TV ADSM, que também eles participam e são peças fundamentais para que o Evangelho chegue até vocês. Deus os abençoe ricamente a vida de cada um deles e que o Senhor possa recompensar. Estamos ali na rua Gregório de Matos, número 45, Jardim Carla. ADSM Jardim Carla convida a todos ali da região para estar congregando conosco. Os cultos são às terças, às quintas e aos domingos, e 2 sábados por mês. Desde já, aqui fica o abraço e o agradecimento do pastor Joilson e família ADSM Jardim Carla.